Chegamos ao último parágrafo, a conclusão. Deixa eu colar aqui o sistema que a gente vai usar de conclusão, que nem a gente usou nas outras, né? Ah, na conclusão tem que ter o agente, que eu vou colocar rosa, a ação azul, o meio é verde, finalidade, colocar azul claro e detalhamento vermelho. O que quer dizer cada coisa? No Enem, na conclusão, eu já falei isso de todas as redações que a gente corrigiu. Você tem que dar uma proposta de intervenção. A forma de resolver aquele problema. Você tem que solucionar ou tentar solucionar um problema, né? E nessa solução que você vai dar para o leitor, ela pode ser dividida nesse esquema aqui, ó. O agente é aquele que vai fazer a ação que você vai dizer. O meio é a forma de realizar a ação. A finalidade é o que você está dizendo. Tem que objetivo. Você quer chegar aonde com o que você diz. E o detalhamento, como o nome diz, né, ele dá explicações ou complementos, né, dessas outras partes. Das quatro outras partes. Vamos ver na prática isso. Vamos lá, vamos tirar isso daqui e vamos identificar. Vou colocar aqui embaixo. Vamos começar. Ler a conclusão. Então, ele vai concluir o texto. Infere-se, portanto. Ó, já usou portanto. Então não pode. Vamos botar aqui um destarte. Ou um assim. Infere-se assim. Que é a mesma coisa, portanto. Por que eu tirei? Porque ele já usou portanto algumas vezes aí. Infere-se assim que medidas são necessárias para diminuir os impactos do crescente aumento da fome no Brasil. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez? Lembram? A primeira coisa que tem que fazer na conclusão é fazer a retomada da tese. Qual é a retomada da tese? É você dizer com outras palavras o que foi dito na tese. Qual foi a tese dela, da autora do texto? Duas partes. Que evidencia-se quanto ao aumento dos preços dos alimentos, né? Que são causadores, e a negligência do Estado, que causam esse impasse, né? Então, vamos ver se essa parte aqui que ele coloca volta para a tese. Como tem a tese, eu vou colocar azul. Quando ele diz que medidas são necessárias para diminuir os impactos do crescente aumento da fome no Brasil, não volta para a tese, não tem a retomada. Tem somente a retomada indireta, porque isso daqui, ó, indiretamente, está dizendo. Ó, por exemplo, vamos lá, vou pegar aqui para vocês verem. Vou copiar, vou tirar daqui a tese, a retomada da tese que devia estar aí. Eu tenho que reciclar a tese. Ela não bate com a tese que ele colocou aqui, ó. Ele diz: infere-se assim que medidas são necessárias para diminuir os impactos crescentes do aumento da fome no Brasil. Sim, mas cadê a parte dos alimentos e a parte da negligência do governo? Não tem, gente. A tese não foi retomada. Da outra redação até eu fui bonzinho. Eu disse que ela foi retomada indiretamente. Aqui nem indiretamente. Então, deixa eu apagar isso daqui. Eu vou colocar em azul lá na retomada da tese, mas em azul não, né? Porque azul é a ação. Então, vou colocar uma cor diferente. Isso é bege, né? Ficou estranho. Deixa eu ver se fica mais escurinho. É, não vou colocar essa cor, fica estranha. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Isso aqui devia ser retomado da tese, mas não foi. Não esqueçam de fazer isso. Aqui foi um erro fatal aqui, viu? Outra coisa, para iniciar a conclusão ele usou o assim, que é o conectivo. No caso eu coloquei, né? Ele tinha usado portanto. Assim tem que usar um conectivo de conclusão aqui. Podia vir aqui, assim, infere-se.
Certo, vamos continuar, né? Lembrando que o agente é rosa, a ação é azul, o meio é verde, finalidade é azul claro e detalhamento vermelho. Vamos ver se ele vai usar, onde é que ele usou essas partes. Ele diz, para isso o quê? Então é o conectivozinho. Ele colocou, tentou retomar a tese, mas não deu, né? Não conseguiu satisfatoriamente. Então para ele continuar o texto, ele diz para isso o quê? Para fazer isso daqui, é diminuir os impactos crescentes da fome. Para isso, com o objetivo de realizar isso, e é isso que isso aqui quer dizer, ó, essa parte aqui. O poder público, então a gente já tem um agente. Ó. Se tem um agente, a gente tem que ter uma ação. O agente é rosa, né? O que o poder público tem que fazer? Ele diz: o poder público deve investir na criação de destruição de cestas básicas por todo o país. Então temos uma ação, distribuição de cestas básicas, né? De investir na criação de destruição, eu acho que é destruição não, é distribuição, né? Tirar isso daqui. Foi um erro básico aqui. Eu acho que tem que tirar o criação também, fica distribuição. Investir na Fica estranho investir na distribuição, como assim? Não faz sentido, né? Distribuir cestas básicas. Gente, isso não é uma medida satisfatória para acabar com a fome, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A autora dessa redação é uma menina, do que eu tirei lá do site. Ela conseguiu tirar em todas as partes da redação 200. Quando chegou aqui, ela tirou 120, parece. Ou foi 130. Que é essa parte que vale 200 da conclusão. E os erros estão aqui. Eu trocaria investir em distribuição de cestas básicas por aumento do Bolsa Família, aumento de um programa de distribuição de renda. É isso que importa, é isso que seria interessante, aumentar o Bolsa Família. E eu não descartaria isso daqui não, colocaria como um complemento dessa ação. Não esqueçam disso, a proposta de intervenção ela tem que fazer sentido, né? Mas a gente chega lá, vamos pegar essa redação numa aula e a gente corrige essa redação. Mas vamos identificar aqui o básico, né? Para isso, o poder público deve investir na distribuição de cestas básicas. Então, temos a ação do poder público. Então, eu vou botar azul aqui, ó. Que eu coloquei a ação azul. Então, eu vou pegar aqui. O poder público deve investir na distribuição de cestas básicas por todo o país. Cara, isso dá a entender, parece que é esmola. Não se acaba com a fome assim. Isso ajuda um tanto, né? Aí, para que assim as pessoas que estão passando por situação de falta de alimentos possam adquiri-los. Ele diz o objetivo, né? A finalidade do que ele falou, né? E de certa forma detalha um pouco para que serve essa distribuição, né? Então ele diz que tem que distribuir cestas básicas. Aí ele usa o conectivo para quê? Para que quer dizer assim, com a finalidade de, com o objetivo de, assim, outro conectivo, assim, as pessoas que estão passando por situação de falta de alimento. Eu disse no outro vídeo, evite esse tipo de pessoas. Tirar isso aqui fica muito genérico e não quer dizer nada. E você tira e não faz nem falta. Ó. Para que assim... vou tirar isso aqui, vou ter que ajeitar, vou tirar, para que assim a situação vê como vai ficar melhor, a situação de falta de alimentos possa ser amenizada. Mudei um pouco o texto, coisa que a gente devia fazer na sala talvez, ou lá no grupo, mas vamos lá, já que já é para mudar mesmo, amenizada, ou reduzida ou diminuída, né? Certo. Então, o que ele fez? Ele usou a retomada da tese mais ou menos, usou um conectivo para isso, o objetivo disso que ele falou, aí cita o poder público como um agente, a ação do agente, que é a distribuição de...
poder público distribuir cesta básica é complicado, né? Mas tudo bem. Para que assim, aí ele diz aonde ele quer chegar, né? Com a distribuição da cesta básica, que é aqui, ó. Para que assim a situação de falta de alimentos possa ser amenizada. Certo. Aí ele continua. Tal ação, que ação que ele tá se referindo? Ó, mais um conectivo. A ação de investir na distribuição de cestas básicas. Eu até tirei isso aqui, ficaria melhor. Deve investir na distribuição. Tá certo. Aí tal ação, que é essa ação a que ele está se referindo, pode ainda ser divulgado na mídia de massa e por destruição de panfletos. Destruição de panfletos, né? É distribuição, que ele quer dizer. Mas vejam, como botou distribuição, vamos trocar por outra palavra. Poxa, um sinônimo para distribuição, para divulgar na mídia, massa e por entrega. Depois a gente arruma uma palavra melhor. Entrega de panfletos nas ruas para que a população tome conhecimento. Gente, vamos mudar algumas coisas aqui. Só para não perder o fio da meada aqui da situação, da lógica. Gente, realmente essa conclusão está cheia de problema de escrita e de ideia. Por isso que foi a menor nota que ela ganhou aqui, a autora do texto. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá. 11 minutos, dá tempo. Então vamos lá. Vamos tentar mudar algumas coisas. Para isso, o poder público deve investir na distribuição de cestas básicas por todo o país. A ação. E ele diz a consequência dessa ação, né? A conclusão é que essa ação pode levar. A situação de falta de alimentos pode ser amenizada. Beleza. Tal ação. Aí ele continua falando da ação, né? Ele usa o tal para se referir à ação anterior, conectivozinho. Gente, vê só. Qual é o sujeito do pode? Tal ação pode. É a ação. Então por que tem essa vírgula aqui? Você não separa o sujeito do verbo não. Tal ação pode. Por quê? Não tem lógica colocar uma vírgula aqui. Por que eu tenho que parar aqui? Qual é o sujeito? Tal ação. Por que eu pararia? Pode, vírgula pode. Eu tenho, o verbo se conecta com o sujeito sem parada. Tal ação pode. Não tem lógica parar aqui. Então a vírgula não faz sentido aqui. Tira. Tal ação pode ser divulgada na mídia de massa e por entrega de panfletos nas ruas para que de novo, vou trocar por a fim de, que é a mesma coisa, só vou trocar a fim de que a população tome conhecimento. Troquei o para, por que eu tirei o para que e coloquei a fim de, que é o outro conectivo, para não repetir para que, a fim de que a população tome conhecimento. Quem toma conhecimento de alguma coisa. Ficou faltando aqui, ó, nessa parte. Ó. Toma conhecimento de quê? Vamos botar aqui. Dessa campanha. Não, é dessa campanha. Eu não falei em campanha antes, né? Então posso me referir à ação do tomo conhecimento não posso colocar ação de novo, da atuação não atuação, dá o conhecimento, tá estranho, tomo conhecimento, eu acho que tomo conhecimento vamos tirar esse tomo conhecimento porque ficou incompleto, que a população se torne ciente do problema, da ação ciente
Atitude. Não, se eu colocar campanha, não vai se referir a alguma coisa que eu falei da campanha. Da ação. Como é que seria Mas eu tava pensando o seguinte, ó, a situação, ó. Tal ação pode ser ainda divulgada na mídia de massa e por entrega de panfletos nas ruas. Ó, vou tirar essa parte. Por que eu vou tirar? A fim de que a população se torne ciente. Sim, eu divulgo para a população se tornar ciente, mas para quê? Só se for para incentivar a elas repetir essa ação, né? Tomada pelo poder público, né? Não sei. Vou tirar. Ah, não faz falta, né? E por entrega de panfletos nas ruas. Eu posso até. De modo que a população. De modo que quer dizer para quê? Seja incentivada com a empreitada. Incentivada com. Seja que a população. População seja incentivada a realizar atos semelhantes. Atos semelhantes. Por que eu modifiquei aqui? Porque não fazia sentido do jeito que estava antes. Que a população fique consciente. Por que a população tem que ser consciente de que estão divulgando esse tipo é, de, de distribuição de panfletos pelas ruas? Para mostrar que não faz sentido. Essa redação é um caso que a gente pode sentar para reescrever. Vamos ver como ficou até agora. Tal ação pode ser divulgada na mídia de massa. Ou seja, a ação de distribuir as cestas básicas, né? E por entrega de panfletos nas ruas, de modo que a população seja incentivada a realizar atos semelhantes. Deu para melhorar um pouco. Por quê? O que eu fiz? Ó? Tal ação, ou seja, a ação de distribuir as cestas básicas, pode ainda ser divulgado na mídia de massa e por entrega de panfletos, de modo que a população seja incentivada, quando ela receber os panfletos, a realizar atos semelhantes. Espera-se, aí ele vai chegar à parte final da conclusão, né? Até agora eu tenho a retomada da tese, o agente, a ação e tem algum detalhamento? Tenho, né? A gente pode dizer que ele detalhou uma coisa interessante, boa, né? Pelo menos ele, vou botar aqui em azul claro, ó. Ele detalhou de forma não tão legal, mas assim, eu não concordo com isso aí. Porque pode ser, assim, a gente pode ver isso depois, mas vejam, deixando isso de lado, essa questão de modificar ou não. Isso daqui é um detalhamento, ó, ou seja, uma forma de uma explicação do que se em relação às cestas básicas. Porque ele diz que é para distribuir em todo o país e ele complementa essa ação com isso aqui, ó. Ele faz um detalhamento dessa ação da distribuição de cestas básicas e adiciona essa parte da mídia. Certo? E para concluir, ele tem que ter a finalidade do que ele está falando de tudo, né? Ele diz: espera-se com isso, consequentemente, né? Ó, o conectivozinho aqui, botar vermelho. Com isso o quê? Que o Estado possa se conscientizar dessa conjuntura. Conjuntura é a situação,
o contexto. É mais do que o contexto, é a situação colocada em que a fome colocou a população, por exemplo, né? Então a finalidade é essa, tudo isso aqui. Então vou colocar de azul claro, que é a finalidade, né? Espera-se com isso, a finalidade é o objetivo a ser alcançado com a proposta colocada. Espera-se com isso que o Estado possa se conscientizar dessa conjuntura e o mais rápido possível enfrentá-la. Tá aí. O Estado vai se conscientizar porque ele não é negligente, ele colocou lá no argumento, e o Estado pode se conscientizar dessa conjuntura. Está se referindo à situação, à fome, né? Então bota um referenciador aqui. Tudo que volta para o anterior é um referenciador. E ao final do dia, ao final das contas, né, o Estado vai conseguir enfrentar o mais rápido possível. Gente, eu tenho umas modificadas, terminamos aí a conclusão. Ficou ainda, eu acho que melhorou um tanto, mas eu acho que ainda precisa de algumas modificações. Isso é um caso de redação de a gente sentar e tentar melhorar a nota, que foi 920, né? Não tá horrível, tá boa. A gente pode sentar e melhorar. Então vou finalizar o vídeo, acho que é o quarto, né? Dessa redação. Podem ter outros para fazer uma correção mais assim detalhada, né?